Salmo 116, a maravilhosa palavra de Deus, nos diz assim, Salmo 116. Amo o Senhor, porque Ele me ouve, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas dos meus olhos, da queda aos meus pés. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobre modo aflito. Eu disse, na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva. Quebraste as minhas cadeias. Oferecer-te-ei sacrifício de ações de graças, invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. Amém. Oremos, irmãos. Deus maravilhoso, fala ao nosso coração, Pai, nessa noite. Nos ajuda a entender a tua palavra, nos ajuda a compreender aquilo que pode ser compreendido, Senhor, a respeito dos teus propósitos para a nossa vida. Nos ajuda, Deus, a derramarmos nosso coração diante de Ti, a submetermos a nossa mente, os nossos ouvidos a Ti, Deus, para que a Tua palavra venha e faça uma obra em nós, Senhor. Não permite, Deus, que a gente saia daqui indiferente. Não permite, Deus, que a gente termine esse ano com o coração frio, com o coração longe de Ti, Pai. Senhor, que Tu alcance corações essa noite, que Tu ressuscite almas, que Tu refrigere corações, que Tu renove vidas, Pai, que Tu dê, Senhor, um novo coração, uma nova mente, uma nova vida, Deus. Senhor, vivifica o Teu povo, Pai. Senhor, que essa reflexão, esse fim de ano, Pai, esse fim de dia, nos leve, Pai, ao arrependimento, nos leve a reconsiderar os nossos feitos, os nossos conceitos sobre a vida, nos faça abandonar tudo aquilo que nos afasta de Ti, tudo aquilo que destrói, Deus, a nossa alma, os nossos relacionamentos, tudo aquilo, Senhor, que machuca, Pai, o nosso coração, nos afastando de Ti, mas também que machuca nossa casa, nossa família. Nos perdoa, Deus, pelo mau uso que fizemos, dos benefícios que Tu nos concedeu. Nos perdoa, Pai, porque Tu tem nos abençoado tanto durante todo esse ano, cada dia do ano. Não só nos dando respiração, o bater do nosso coração, a roupa que vestimos, o alimento que comemos. Não só nos dando, Senhor, o teto sobre a nossa cabeça, mas nos dando muito mais, infinitamente mais do que merecemos, Senhor. Nos ajuda, Pai, a fazer bom uso daquilo que Tu vai nos dar a partir desse ano, a partir de hoje, Pai, a partir de agora. Nos ajuda a usar tudo que Tu tem nos dado para Ti, Senhor, para a Tua glória, para que assim alcancemos coração feliz nessa vida, e assim a nossa vida seja para Ti durante toda a nossa história, todo o restante da nossa história, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos. Fala ao nosso coração essa noite. Amém. Irmãos, estava procurando um salmo. Existem vários salmos que falam, são chamados salmos de ações de graças, né? Salmos de hinos de louvor, salmos de ações de graça. E eles sempre são maravilhosos nesse momento para a gente considerar o que Deus tem feito por nós. Mas uma coisa interessante a respeito desses salmos é que eles estão sempre envolvidos com sofrimentos. Sempre. Eles estão sempre ligados à tribulação. Então a gratidão, esse sentimento de gratidão, que é um sentimento tão maravilhoso,
tão nobre, tão bom de sentir, coração cheio, coração alegre, ele está sempre associado à vitória sobre o caos, a vitória sobre a dor. Então, o princípio é muito básico, né? Você precisa passar por uma tribulação para que você sinta isso. Certo? Então você precisa passar pela dor para que você sinta o prazer de ser livrado dela. Você precisa passar pela dor do inferno para sentir o prazer da salvação. Esse é o hino de louvor e os salmos de gratidão, salmos de ação de graças. A gente tem então aqui mais um salmo de ação de graças, Salmo 116. É uma ação de graças pelo livramento da morte. O salmista aqui, que a gente não sabe quem é, ele foi livrado de alguma coisa que ele não sabe o que foi, mas foi uma coisa que levou ele quase à morte. E como resultado disso, ele oferece ao Senhor sacrifício de louvor. O salmo termina com o salmista indo para a casa de Deus oferecer adoração a Ele, sacrifícios. Ele vai cumprir os seus votos na casa de Deus, no meio do povo de Deus. Então esse salmo ele começa com dor, ele caminha com alegria, hinos, e ele termina na igreja, na casa de Deus, no meio do povo de Deus. Tá? Os versos 1 a 4 a gente vai aprender sobre o verdadeiro espírito de oração. O que leva a gente a clamar a Deus? Os versos 1 a 4 diz assim, irmãos, vamos ler de novo. Amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Esse salmo, irmãos, como todos os salmos, eles são muito afetivos, né? Muito emocionais. São muito sensíveis ao coração. A gente já aprendeu, eu tive a oportunidade de falar sobre os salmos aqui na reunião de oração um tempo. E eu sempre enfatizava que os salmos, João Calvino disse que os salmos eles são a anatomia da alma. Eles descrevem os sentimentos da nossa alma, diversos sentimentos. Veja como é que a linguagem do salmo é diferente de outros textos bíblicos. O Salmo 116 começa dizendo assim, amo o Senhor. Amo o Senhor. Que expressão maravilhosa, né? Parece um cântico moderno. Parece um hino muito afetivo. Ele começa dizendo, amo o Senhor. Isso é o salmo. Isso é o salmo. O verdadeiro crente é aquele que ama o Senhor. É uma pessoa que é profundamente afetada pelo que Deus é e pelo que Deus fez. Então só ama o Senhor, irmãos, aquele que genuinamente reconhece tudo o que vem dele. Que toda a bênção que ele possui vem de Deus. Ele diz, amo o Senhor. Aqui é o espírito de alguém que foi salvo por Deus. Só quem ama a Deus é quem foi envolvido por Ele, quem foi livrado por Ele. Esse é o que ama a Deus. Você passou a sua vida dizendo que ama a Deus. E se alguém perguntar para você se você ama a Deus, você vai dizer que ama a Deus. Mas quem é aquele que ama a Deus? O nosso amor a Deus, irmãos, é fruto de uma completa dependência dEle. Quem ama ao Senhor é quem sente todos os dias que se Deus tirar a sua mão, a gente está perdido. Quem ama a Deus é aquele que sente que é tão absolutamente sustentado por Ele, como se Ele sustentasse a gente com uma teia de aranha. Ele sustenta a gente de forma tão sensível que se Deus parar de se mover, eu desapareço. Senhor, eu não posso viver sem Ti. Essa é a pessoa que ama o Senhor. Mas tem uma coisa mais importante, irmão, sobre o amor, sobre o nosso amor por Deus. Vou explicar para vocês. A lei de Deus manda que você ame a Deus. Ela exige. O grande mandamento diz assim, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Mas a lei de Deus não pode fazer com que eu ame a Deus. Ela exige que eu ame, mas ela não pode fazer com que eu ame. Você imagina alguém dizer assim, me ame agora. Como é que uma pessoa vai mudar o meu coração, vai criar esse amor dentro de mim? Só Deus pode fazer isso. Então, só uma coisa que muda o nosso coração e faça com que eu ame a Deus é se Deus criar em mim isso por sua graça. Por sua graça. O que significa isso? Para que eu ame a Deus, Ele precisa me amar primeiro. Para que eu ame o Senhor,
Ele precisa primeiro me livrar de mim mesmo. Ele precisa me amar primeiro. Então, o salmista não está simplesmente dizendo, eu amo o Senhor só porque Ele me dá o que eu preciso. Você pode entender isso, né? Amo o Senhor porque Ele ouviu a minha voz. Aí o crente moderno da igreja evangélica vai dizer assim, eu sirvo o Senhor porque Ele me dá o que eu quero. Eu vou para a igreja porque eu oro e Ele me dá o que eu preciso. Não é isso que o salmista está ensinando para a gente. Quando ele fala assim, eu amo o Senhor porque Ele me ouve, porque Ele me ouviu, Ele está dizendo, eu amo o Senhor porque Ele me amou primeiro. Eu amo o Senhor porque Ele me salvou. Se Deus não me salvar, eu não posso amá-lo. Então ele diz, Ele inclinou seus ouvidos a mim. Ele inclinou para mim os seus ouvidos. É isso que está escrito aí no texto. Irmãos, isso é importantíssimo. Porque Deus não inclina os seus ouvidos para qualquer oração. Ele diz, Ele inclinou os seus ouvidos para mim. Ele ouviu as minhas súplicas. Então Deus ouve de modo especial aqueles que vêm a Ele, aqueles a quem Ele ama, aqueles a quem Ele salva. A oração do justo, a oração do povo de Deus, é uma oração que sobe de maneira especial para Deus. E Ele diz assim, Ele ouviu a minha súplica, a minha súplica. É por isso que tem um nome importante pelo qual Deus é chamado aqui nesse salmo. É o nome Senhor. Se você observar a sua Bíblia, está o nome Senhor aí com todas as letras maiúsculas. Esse nome Senhor com todas as letras maiúsculas é o nome que a gente conhece por Jeová, Javé, Yavé. É o nome da aliança, é o nome do pacto. É o nome da intimidade de Deus. Não é qualquer pessoa que chama Deus assim. É a igreja que chama Deus assim. O nome Deus é o nome que ele é abusado. Ele é usado em todas as religiões. Todas as religiões adoram a Deus. Todas as religiões clamam por Deus. Mas que Deus é esse? Só há um povo que chama pelo verdadeiro Deus. É aquele povo que chama pelo Senhor Yavé, Javé, o nome da aliança. E aí o verso 2, irmão, diz assim, veja o verso 2. Ele diz, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. O amor de Deus, ele abre a nossa boca para que a gente busque a Deus. Veja só, ele diz, eu vou invocar o nome do Senhor enquanto eu viver, porque Ele ouviu as minhas súplicas. Então o salmista buscou o Senhor, Deus ouviu o salmista, e aí, o que acontece depois? O salmista vai embora, ele não precisa mais de Deus. Não é isso que acontece hoje, não é isso que o crente hoje faz. Eu orei, Deus me ouviu, e eu fui embora, eu não preciso mais dele. Quando aparecer outro problema, eu chamo de novo Deus. O salmista diz assim, eu falei com Deus, Ele ouviu, e eu invocá-lo-ei, o Senhor, enquanto eu viver. Ele passou o resto da vida buscando a Deus. Ele entregou a vida dele toda a Deus. Ele permaneceu diante de Deus. Isso é uma diferença fundamental entre o verdadeiro crente e a pessoa que busca a Deus artificialmente. Veja a igreja de hoje. Irmãos, veja o que é uma busca superficial por Deus. Aquelas pessoas que buscam a Deus quando convém, que buscam a Deus no momento específico da vida, que buscam a Deus no momento da tribulação, que buscam a Deus uma vez no ano. Deus tem que ser buscado incessantemente, para sempre invocá-lo-ei enquanto eu viver. Tem um pastor que diz assim, veja só, se o hipócrita ele ora rapidamente, ele recebe aquilo que ele pediu, então depois ele vai embora, ele não ora mais. Se do leito ele está doente ali e ele tem a sua saúde restaurada, ele deixa a oração para trás de si, ele deixa a oração no leito. Ele foi curado e ele vai embora. Quando ele recebe o que pediu, ele já não precisa mais orar. Ao passo que o crente, ele ora depois de ter recebido, como ele fazia antes de receber. Ele não consegue viver sem oração, porque ele não consegue viver sem comunhão com Deus. Vocês entenderam? Eu orei, Deus me ouviu,
invocá-lo-ei enquanto eu viver. Enquanto eu viver. Não em alguns poucos dias, mas todos os dias da minha vida. Porque orar em certos dias, num dia ou no outro, é a marca de alguém que não ama a Deus. Mas o que ama a Deus busca enquanto vive. O verso 3 diz assim: laços de morte me cercaram. Aí vem a expressão que a gente tem uma ideia do sofrimento do salmista, mas não sabe o que era. O salmista enfrentou um grande perigo, né? Talvez uma doença que fez sentir ele abraçado pela sepultura. Ele fala como se a sepultura tivesse lançado cordas e amarrado ele, estava tentando puxar ele para dentro. Ele diz: laços de morte me cercaram. Ou seja, ele quase morreu. Ele quase morreu. Só Deus podia salvar ele. Você já teve nessa condição? Uma condição que você sabia: ninguém pode me ajudar, ninguém sabe o que eu estou passando, ninguém compreende o que eu estou sentindo, eu vou perecer. Sabe de uma coisa? Essa dor, essa angústia, esse sofrimento é uma grande oportunidade para que Deus seja glorificado na sua salvação, para que Ele seja glorificado na sua cura. A dificuldade real, ela produz uma oração real. Eu busco a Deus de maneira até mais fervorosa no meio da dor. Então veja só, aqueles que amam o Senhor, eles sofrem de um jeito diferente, porque eles são livrados de um modo maior do que o remédio, maior do que a psicologia. Deus resgata a minha alma. Então a gente encontra, irmãos, algo que o mundo não pode dar para a gente: verdadeiro descanso. Os versos 5 a 9, vamos ler de novo. Os versos 5 a 9 diz assim: compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda aos meus pés. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Vejam só como é que começa essa parte do texto, tá? Veja o que é o verdadeiro descanso, que o mundo não pode dar para você. Escute isso. Ele fala que Deus é compassivo e justo é o Senhor. Em seguida ele diz: nosso Deus é misericordioso. Então veja, o salmista agora, ele não fala sobre a resposta que Deus deu para ele. Se Deus livrou ele, se Deus apresentou uma resposta. Ele simplesmente foca no caráter de Deus. Ele foca em Deus. Em Deus. Vê a habilidade da pessoa que ama a Deus verdadeiramente, o crente. Quando você está passando por uma aflição, os seus olhos brilham pelo livramento. Você está desempregado, tudo que você quer na vida é um emprego. Você está precisando colocar comida na mesa, tudo que você precisa. A sua vida depende da comida. Então a sua alma, ela dança em volta da comida. Mas aquele que ama a Deus de verdade, não é que você não vai orar pedindo emprego nem comida, irmãos, não é isso. Mas a sua atenção, ela vai estar absolutamente no Senhor. Deus é o que eu preciso verdadeiramente. Então o salmista diz: compassivo, justo, misericordioso é o Senhor. Ele foca em Deus, ele adora a Deus, ele exalta os atributos de Deus. Isso é uma marca importante da verdadeira gratidão, porque a verdadeira gratidão, ela não simplesmente descansa nas coisas que ela recebeu. A verdadeira gratidão, ela alcança a sua essência naquilo que Deus é e não naquilo que Ele dá. Vocês entendem? A gratidão, o livramento, ele termina em Deus. O auge, o ápice da minha salvação é o próprio Deus. Se você sente que você é grato por alguma coisa, porque você simplesmente recebeu um bem, um livramento e ponto, sua gratidão, ela não chegou no seu grande propósito. Porque Deus é o propósito do nosso livramento. Então é interessante como as dificuldades, elas ajudam a gente a interpretar a Bíblia, a saber quem Deus é. Veja só, ele passou por uma tormenta, seja o que for. Imagine o pior que você puder imaginar. O sofrimento da Bíblia não era uma coisa pouca, não era brincadeira. Imagine o pior que você puder imaginar. Maior nível
da desestrutura da vida. Talvez eu estivesse passando aqui a pior enfermidade, mas imagine Jó. E ele diz: Deus é compassivo, Deus é justo, Deus é misericordioso. A dificuldade que ele passou ajudou ele a saber quem Deus era. Quem Deus era. Martinho Lutero, irmãos, ele disse que a gente tem 3 grandes mestres na vida: a meditação na palavra de Deus, a oração e a tentação, ou a provação, ele diz. A provação é um grande professor para a nossa vida, porque ela ensina para a gente quem Deus é. E se você ler os Salmos com atenção, você vai aprender isso. O livro dos Salmos, ele ensina para a gente que as experiências de dor ajudam os salmistas a entenderem o que Deus estava falando antes, o que Deus estava fazendo. Então a dor ajuda a gente a interpretar o caráter de Deus, quem Deus é. Aí ele entendeu quem Deus é. Ele disse: Deus é compassivo, justo, misericordioso. É assim que o Salmo ensina a gente a interpretar a vida e a Deus. Ele é justo para recompensar de acordo com os desertos que a gente passa. Ele é compassivo para recompensar a gente além dos desertos que a gente passa. Ele é misericordioso para recompensar a gente até mesmo sem nenhum deserto. Como então a gente pode duvidar da disposição de Deus em ajudar a gente? Veja como é que a justiça de Deus é maravilhosa para aqueles que amam o Senhor. Quando a gente pensa na justiça, a gente pensa na espada de Deus, né? No juízo de Deus. Mas é interessante porque a justiça de Deus está entre 2 grandes atributos de amor. Ele diz: Deus é compassivo, Deus é justo, Deus é misericordioso. Charles Spurgeon diz assim: a espada da justiça é desembainhada numa bainha adornada de graça, entre dois guardas compassivos. Compaixão e a misericórdia, diz. A justiça está encharcada da compaixão e da misericórdia de Deus, encharcada de amor. O salmista diz, então, irmãos, que o Senhor vela pelos simples, verso 6. Quando ele fala que Deus vela pelos simples, ele guarda os simples, ele está falando de quem? Ele está falando certamente do próprio livramento dele, está falando dele. Simples, a pessoa simples, não é a pessoa ignorante, não é a pessoa que não sabe nada sobre Deus, mas uma pessoa que depende absolutamente de Deus. É a pessoa fraca e diz: eu sou fraco, Deus, me ajuda, Senhor. Aquele que mais precisa de ajuda é o que mais depende de Deus. O que mais depende de Deus é o que mais encontra força. Aquele que não precisa de Deus, ele diz: eu sou forte, não preciso de ninguém. Ele, na verdade, é a pessoa mais fraca desse mundo. Mas Paulo, ele ensinou para a gente quem é forte. Porque no meio da dor, no espinho da carne, Paulo disse: a minha graça, Deus falou para Paulo, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Esse é o simples. Então Paulo concluiu, ele diz: mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Ele percebeu que quando ele era fraco, ele era forte, ele diz: porque eu dependo mais do Senhor. Que maturidade é essa? Alguém que está passando por uma angústia profunda. Você imagina tudo que você enfrentou esse ano, talvez você tenha passado pelo vale da sombra da morte. Mas se você confiou no Senhor, você disse: é agora que Deus vai revelar a sua força para mim. É agora que eu vou ser forte no Senhor. Deus não simplesmente arranca a morte, Ele usa. Então ele diz assim: volta a minha alma ao teu sossego. Veja o verso 7. Volta a minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Que coisa impressionante, irmãos. É maravilhoso tudo aquilo que empurra a gente para Deus, até mesmo a morte. Você imagina? O salmista está dizendo: laços de morte se apoderaram de mim. Deus ouviu a minha oração. Aí ele foi empurrado para o Senhor e disse: volta a minha alma ao teu sossego. Até mesmo a dor
Que geração fraca é a nossa, que se incomoda com muito pouco, que passa por muito pouco, se afasta de Deus por qualquer coisa, qualquer tribulação, qualquer dor de cabeça, a gente se afasta do Senhor. Qualquer desculpa é suficiente para eu não buscar o Senhor, para eu não me refugiar nele. Faça como o salmista na hora da tribulação, na hora da morte. Não foi pouca coisa, não foi uma unha encravada, não foi uma dor de cabeça. Na hora da morte, faça como ele não escutou o coração dele. O coração da gente diz assim: você está doente, você está fraco, não vá para a igreja. Não vá buscar o Senhor. Não precisa orar agora. Não vá ler a Bíblia. Não vá ficar com o povo de Deus. Isso é o que o nosso coração diz. O coração dele estava falando isso para ele. Sabe o que ele fez? Ele falou para o coração dele, ele pregou para o coração dele. Ele disse: volta minha alma ao teu sossego. Ele pregou para o coração dele. Isso é o contrário do princípio da sabedoria desse mundo que diz: escute o seu coração. O salmista ensina a gente a pregar para o nosso coração. Volta minha alma ao teu sossego. A Spurgeon, irmãos, mais uma vez, eu preciso citar, ele diz assim: como um pássaro voa para o seu ninho, sua alma voa para Deus. Sempre que um filho de Deus, ainda que por um momento, perde a paz de espírito, ele deveria se preocupar em recuperá-la, não procurando nesse mundo, mas somente no Senhor. Volta minha alma ao teu sossego. A gente deve ser como aquela pomba da arca de Noé, né? Que saiu da arca procurando um lugar para pousar. Ela não achou lugar para pousar, então ela voltou para a arca. E ela encontrou descanso ali. O nome de Noé significa descanso. Onde você tem procurado descanso? Quando a sua vida está conturbada, quando seu coração se perturbou nessa vida, onde você pousou? Esse ano que se passou, onde você foi procurar descanso? Na bebida, no sexo, nas redes sociais, no consumo, na comida, nas compras? Nada funcionou. Eu não conheço você, eu sei, nada funcionou, porque não existe descanso nessa vida. Eu apresento para você o descanso. Jesus disse: vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse é o verdadeiro descanso. Então você deve pregar para a sua alma atormentada, sua alma rasgada, aflita. Minha alma vai para o Senhor Jesus. Encontra refúgio no Senhor Jesus. Então ele conclui essa parte, irmãos, estabelecendo não apenas um compromisso, mas uma nova realidade para a vida dele. Um novo jeito de viver, a realidade de todos aqueles que encontram descanso no Senhor. No verso 9, ele diz assim, verso 9 diz: andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. O sossego que ele encontrou levou ele a uma nova caminhada, um novo jeito de viver. Ele disse: agora eu vou andar na presença do Senhor. Agora eu vou viver para o Senhor, o meu jeito vai ser outro, a minha vida vai ser outra. Eu vou andar na presença do Senhor, literalmente na presença, na face, diante da face de Deus. Você quer reconhecer uma pessoa que tem verdadeiro sossego? É aquela que anda diante da face de Deus. É aquele que vive na presença de Deus. Aquele que, como Enoque, andava com Deus. Ela não espera o domingo para entrar na presença de Deus. Ela não espera o último dia do ano para buscar o Senhor. Ela anda na presença do Senhor, onde ela está. Eu andarei na presença do Senhor. Que religião é essa, irmãos? Que as pessoas buscam a Deus apenas num lugar, apenas no momento, e depois se esquecem do Senhor. Esperam um momento específico, particular, um momento mais adequado, um momento que está com tal roupa, um momento que está com tais pessoas, para buscar o Senhor. Mas ele diz: andarei na presença do Senhor, enquanto eu viver, invocarei o Senhor. Então,
desse verdadeiro estilo de vida, esse verdadeiro sossego do coração, a gente aprende qual é a verdadeira fé. Os versos 10 a 15, por favor. Versos 10 a 15. Eu cria, ainda que disse, estive sobre modo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Então ele fala da fé. O que é fé? É interessante porque a nossa confissão descreve a fé como descanso. Eu cria, ele fala, ainda que disse, mesmo nas profundezas do desespero, o salmista ele não perdeu a fé. A tradução, interessante, a tradução aqui ela pode ser assim, eu criei mesmo quando eu disse, ou então, eu criei, por isso eu disse. Eu criei, por isso eu falei, que é como o apóstolo Paulo traduz no Novo Testamento. Ele está dizendo que quando ele estava sobre modo aflito, na maior dor da sua vida, ele creu. Ele creu. Você diz assim, quando eu estava na maior dor da minha vida, eu murmurei demais. Eu reclamei de monte. Né? Eu fiz o que eu não devia. Quando eu estava na maior dor da minha vida, eu fugi para um lugar para fazer tal coisa. A minha alma estava sobre modo aflita. Eu criei. Por isso eu falei. Deixa eu ler para vocês o que o apóstolo Paulo diz. Apóstolo Paulo, veja como é que funciona a Bíblia. O apóstolo Paulo, ele pega esse texto e ele aplica na vida dele. E assim funciona a teologia, assim funciona a relação entre Antigo e Novo Testamento. Ele pega o texto bíblico, o Salmo, e ele aplica na vida dele. 2 Coríntios capítulo 4, verso 11 a 14. O apóstolo Paulo diz assim, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus. Entregues à morte, ele está passando pelo que o salmista passou, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Então ele diz assim, tendo porém o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. É assim que o apóstolo Paulo aplica na vida dele o Salmo 116, apontando para Cristo. Ele está dizendo, irmãos, está falando aos coríntios, irmãos, a gente está sendo perseguido, porque a gente está pregando para vocês, falando de Jesus. A gente creu, e a gente fala, e a morte vem, e a gente fala. Por que ele diz? Porque Jesus ressuscitou. Ele venceu a morte. Ele venceu a morte. A palavra do crente provém da fé. Ele creu, por isso ele falou. Isso no meio da aflição. Porque Cristo ressuscitou. Ele não temia a morte. Jesus venceu a morte. A morte não era mais a inimiga deles. Se a morte foi derrotada, o que mais eu tenho para temer? E não só isso, mas ele estabelece, irmãos, o autor, uma relação profunda entre crer e falar. Olha que coisa interessante. Ele diz, eu criei, por isso eu falei. Eu criei ainda que eu disse. Eu criei, por isso eu falei. Então, do crer vem o confessar. Do crer vem o louvor. Da fé vem a declaração de quem Deus é e o que Ele fez por mim. Diante dos inimigos e diante dos que amam a Deus. Ele declara publicamente quem Deus é e o que Deus fez por ele. Então ele diz assim no verso 15, preciosa é aos olhos a morte dos seus santos. O que ele quer dizer com isso, gente? Que coisa absurda. Você já ouviu um negócio como esse? Preciosa é a morte. Para Deus a morte é preciosa. Isso é uma palavra que aparece poucas vezes na Bíblia. Preciosa, cara. A morte é preciosa. O que é isso? Isso é uma religião revolucionária. Você já viu um negócio desse? A morte ser tratada assim, positivamente. Um pronunciamento que traga conforto. Que a morte é descrita de forma como preciosa. Que absurdo é isso que o salmista está escrevendo aqui. Que ele vivenciou o mundo
cultua a morte. Deus vence a morte. Quando a Bíblia diz que a morte é preciosa para Deus, ela diz num sentido diferente de que a morte é preciosa para o mundo. A morte é preciosa para o mundo ama a morte. Mas para Deus é diferente, porque Deus vence a morte. Deus gera vida, mesmo na morte, porque na morte do Filho de Deus Ele me salvou. Que argumento maravilhoso em prol da verdadeira religião, da verdadeira fé. Que ilustração do poder sustentador de Deus, fonte de consolo para aqueles que estão prestes a morrer, para aqueles que enfrentam a morte. É você refletir no fato de que Deus não abandonou o crente quando ele mais precisa do seu apoio, do seu consolo. Ele pode o sustentar da mais severa provação. Ele pode iluminar o que nos parece mais escuro, no lugar mais sombrio, no lugar mais deplorável, mais repulsivo, no vale da sombra da morte. Em que sentido, então, o salmista disse que a morte dos santos é preciosa para Deus? Não é que Deus fica feliz quando o crente morre, não é isso. Muita gente interpreta esse texto assim. Não significa isso. Quando o crente está morrendo, Deus está feliz. Não é isso o texto. Ele acabou de dizer que laços de morte se apoderaram de mim e Deus me livrou. O que ele está falando agora quando ele diz que a morte do santo é preciosa para Deus? É que Deus está sempre atento ao nosso sofrimento. Deus ele nunca se descuida. Quando o crente está prestes a morrer, ele está sempre envolvido nos nossos sofrimentos. De maneira especial, Deus está sempre envolvido na nossa dor, na nossa morte. Salmo 72, verso 14, o salmista diz: redime a sua alma da opressão, precioso lhe é o sangue deles. Deus se envolve na nossa dor. Que milagre existe maior do que esse, irmãos? A morte, em si mesma, é uma coisa vil para Deus. Deus odeia a morte. Jesus chorou quando viu Lázaro morto. Mas se a morte é abraçada pelo povo de Deus, ela se torna preciosa para Deus. Isso é um milagre. Transformar aquilo que é vil para Deus em uma coisa preciosa para Ele é algo mais impressionante do que transformar água em vinho. A morte não danifica os santos, mas os santos dignificam a morte. A morte do santo torna a morte preciosa para Deus. Preciosa para Deus. É nisso que você deve colocar a sua confiança. A morte não é nossa inimiga. Uma das coisas que mudou minha vida na minha conversão, foi um livro que eu li chamado Diário de David Brainerd, um missionário. E ele falava da conversão dele antes de se tornar missionário para os índios, né? Entregou a sua vida para os índios, para pregar para os índios. Ele morreu de pneumonia antes de se casar, enquanto ele pregava lá. E tem uma parte do texto dele no início da conversão, no período que ele estava sofrendo de pneumonia, que ele diz assim: ó doce morte, minha amiga, vem depressa. Parece um exagero, irmãos. A gente não deve desejar a morte, né? Mas ele desejava estar com o Senhor. Ó doce morte, minha amiga. Você poderia chamar assim sua maior inimiga? Você poderia se relacionar assim com aquela que era sua maior inimiga? Ó doce morte. Por quê? Porque a morte foi derrotada. Ela vai me levar para o Senhor. Então a gente aprende, irmãos, a verdadeira salvação, a verdadeira liberdade. Versos 16 a 19. Vejam comigo, versos 16 a 19 diz assim: Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva. Quebraste as minhas cadeias. Oferecer-te-ei sacrifício de ação de graças, invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. Sou teu servo, ele se descreve assim, depois de tudo que ele sofreu. Sou teu servo, quebraste as minhas cadeias. Vejam só, o salmista
ele passa a concluir então: todas as bênçãos, todos os benefícios, essas coisas maravilhosas que a gente viu aqui, que linguagem preciosa. Como é que ele conclui? Descrevendo a si mesmo, ele diz: eu sou servo de Deus. Ele é aquele que é simples. Ele falou: Deus vela pelos simples. Eu sou servo de Deus. Como é que diante dessa realidade, você vê uma pessoa que é abençoada por Deus, ela já se acha: eu sou um príncipe, Deus é o rei desse mundo, eu sou o príncipe desse mundo. Tudo que Deus fez por mim, o salmista diz: eu sou servo dele. Sou servo dele. A despeito de todas as vantagens que ele recebeu, todos os benefícios, ele se vê como servo. Mas o mais impressionante é que essa servidão do salmista, ela vem da liberdade dele. Ele se tornou servo porque ele foi livre. Vê o que ele diz. Ele fala: servo, filho da tua serva, quebraste as minhas cadeias. Ele foi liberto e se tornou servo. Ele teve os grilhões dele quebrados, as algemas dele foram quebradas, ele se tornou servo. Então a graça de Deus não me liberta para que eu me satisfaça nas minhas vaidades. A graça de Deus me aprisiona em Deus. Ele me liberta porque Deus é o meu Senhor. Então, se os laços de morte tentaram amarrar ele, Deus rompeu os laços de morte e agarrou ele com os laços do seu amor, da sua graça. Então o Senhor quebrou as correntes do pecado e amarrou ele com o seu amor. É isso que ele está falando. Ele me libertou do império de Satanás, das trevas, e ele estabeleceu o trono dele no meu coração. Eu sou servo dele. Eu fui liberto para ser escravo dele. Isso é liberdade. Agora eu me prostro aos teus pés, Senhor. Isso é salvação. Não pense que você honra a Deus servindo a Deus. Deus nos honra me transformando em servo dele. Então veja, irmãos, o que Deus faz por nós. Ele faz com que a gente viva para sempre para Ele. Essa é a ideia desde o início do Salmo. Vocês perceberam a estrutura da linguagem dele desde o início. Exatamente esse é o princípio. Ele fala assim: Deus acudiu a minha vida de uma grande aflição. Então ele fala: invocarei ao Senhor enquanto eu viver. Ele disse assim: Ele me salvou, Ele salvou a minha alma da morte. Volta minha alma ao teu sossego. Livraste da morte a minha alma, andarei na presença do Senhor. Na conclusão dele, então, ele fala: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Ele me salvou. Eu vou viver para Ele para sempre. Para sempre. Grande misericórdia aciona grande obediência. Grande livramento me traz grande obediência. Grande piedade. Você imagina quando Deus deu os 10 mandamentos, antes ele disse assim: eu sou o Senhor teu Deus que te livrou da terra do Egito, da casa da servidão. Então ele dá os seus mandamentos. Ele me livrou da casa da servidão, para que eu obedeça a Ele. A lembrança da misericórdia de Deus vai fazer com que eu viva para o Senhor e diga: sou teu servo. Quando a gente lembra de tudo que a gente tem, tudo que a gente é, irmãos, tudo que a gente tem vem da misericórdia dele. A gente deve então considerar: eu devo viver para o Senhor para sempre, por causa de todos os seus benefícios. Então ele conclui assim, ele repete o que ele já tinha falado no verso 14. É importante, essa repetição provavelmente é a ênfase do texto, porque ele diz: cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. Não existe lugar mais apropriado para adorar o Senhor por tudo que Ele tem feito do que a igreja. Todo lugar, ele diz: andarei na presença do Senhor, mas tem um lugar alto, tem um monte, Jerusalém. A
casa de Deus. Não existe dia mais precioso, mais apropriado para adorar o Senhor, mais do que a terça-feira, dia 31 de dezembro, do que o domingo, o dia do Senhor. Espere mais um dia do ano para manifestar gratidão. Ande na presença do Senhor. Invoque ao Senhor enquanto você viver. Reconheça o Senhor sempre, publicamente, todos os dias. A misericórdia, ela vem em segredo. Mas o louvor, ele é proferido em público, no meio do povo de Deus. Os santos, então, reconhecem Deus publicamente. Talvez você hoje aqui, talvez você viva toda a sua vida apenas para ganhar dinheiro. Apenas para ter uma saúde inabalável. Mas a questão para todos nós é a seguinte, irmãos. Como é que a morte vai chegar para mim? Cristo venceu a morte. Você está em Cristo? Sua morte é preciosa aos olhos do Senhor? Você quer encontrar sossego nessa vida? Então se lance nos braços do Senhor. Seja apreendido pelas suas amarras. Invoque o nome do Senhor. Busque o Senhor enquanto você pode achar. Quanto a tempo, Jesus se entregou na cruz. Ele foi enlaçado pelo laço da morte. Foi arrastado para a sepultura. Jesus, mas ele ressuscitou dos mortos. Ele venceu a morte. E aí o apóstolo Paulo em seguida ele entoa o cântico. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Essa é a nossa vitória. Essa é a nossa liberdade. Então eu quero convidar você a considerar isso, aplicar isso na sua vida. Primeiro, não espere um dia do ano para manifestar a sua gratidão. Nem espere a aflição para buscar a Deus. Ande na presença de Deus. Viva diante da face de Deus. Ore sempre, leia sempre a Bíblia. Especialmente, esteja no meio do povo de Deus. Se junte à Assembleia dos Santos, semanalmente. A casa do Deus vivo, Jerusalém. Segundo, irmãos, peça ao Senhor tudo o que você precisar. Dependa absolutamente de Deus. Deus ele não vai ser glorificado quando recebe alguma coisa. Ele não precisa de nada. Ele é glorificado quando Ele dá. Porque Ele me livra de tudo. Ele me dá respiração e tudo mais. É nisso que consiste em Deus ser Deus. Porque Ele é a fonte de todo bem. Ele é meu Deus. Por fim, descanse em Deus. Tudo que eu falei para vocês é muito parecido com isso. Gratidão, pedido e descanso. Mas eu quero convidar você a sempre que você se sentir grato por uma coisa, sempre que você orar pedindo alguma coisa a Deus, que você encontre descanso em Deus. Não nas suas dádivas, não nos presentes temporais, não no dinheiro e na saúde, mas em Deus, que é o nosso sossego. Que Deus seja o nosso prazer para sempre, irmãos. Eu queria encerrar lendo um texto, tá? Uma oração escrita pelos puritanos, ela chama-se Sossego. Ele diz assim: Pai Celestial, a minha fé está em Ti, a minha esperança vem de Ti, o meu amor Te persegue. Eu creio em Ti, abraço a Tua palavra, consinto com a Tua vontade, descanso em Tuas promessas, confio em Tua providência. Eu Te bendigo porque a minha consciência me prova que eu sou Teu. Eu não preciso de sinais e maravilhas para crer, porque a Tua palavra é de fato verdade, Senhor. Eu lancei a minha âncora no porto da paz, sabendo que o presente e o futuro estão nas Tuas mãos. Tu és tão bom, sábio, justo, santo, que não é possível haver em Ti engano. Tu és o manancial e a fonte de toda a lei, a qual me ordenaste obedecer. Submeto à Tua soberania tudo aquilo que eu sou e que eu possuo. Faz comigo o que for a Tua vontade, Senhor. Em lugar das minhas reclamações e murmurações, Tu tens dado silêncio ao meu coração. Mantém-me desejoso de crescer em prontidão. Prontidão em com Tuas providências,
detectar as minhas faltas. Tem misericórdia de mim, Senhor. Se eu peco e eu sou rebelde, ajuda-me a arrepender-me. Então remove o meu pesar, me adorna com beleza, remove os meus lamentos, enche a minha boca com cânticos. E quando eu estiver restaurado e descansado em Ti, que o sol brilhe em meu coração. Amém. Amém, irmãos. Vamos louvar o Senhor, vamos colocar de pé. Vamos orar e cantar ao Senhor um cântico. Oremos. Deus maravilhoso e Pai todo-poderoso, te louvamos, Senhor, por Tua misericórdia e graça sobre nós. Pedimos, Senhor, Tua misericórdia, para que Tu nos ajude, Deus. Nos ajude a viver em Ti. Nos ajude, Senhor, a carregar no nosso coração tudo aquilo que Tu falou para nós hoje. Que a gente não seja frio, Deus, diante daquilo que Tu és. Tu és o nosso sossego. Tu és o nosso Deus. Tu és a verdade. Tu és a nossa paz. Tu és o Deus compassivo, justo e misericordioso. Que a gente possa vivenciar isso durante todos os dias da nossa vida, para sempre, até a Tua vinda, Senhor. Em nome de Jesus, nosso Salvador, nós oramos. Amém. Vamos louvar o Senhor, irmãos.